Olá, eu sou a Ivy e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco chato, mas que devemos conversar sobre. Você já teve ou você é o tipo de cliente que vem, faz as perguntas para o mago, faz a consulta, obtém suas respostas e leva essa resposta até outro profissional? Se você é mago, eu sei que você já deve ter passado por isso. E se você é um consulente, eu não sei. Mas se você é, sim, não deveria fazer isso. Primeiramente, gente, uma tiragem feita com um profissional X deve ficar entre você e o profissional X. Não deve ser vazado de hipótese alguma e pode ser também uma chave para golpistas aplicarem golpe de estelionato em vocês. Uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que a tiragem que o bruxo fez para você está valendo para esse bruxo que fez essa tiragem. Então, toda essa leitura está baseada na experiência dele, no vínculo que ele tem com os espíritos, seja lá de qual vertente é. E é muito chato quando um cliente manda pra gente também a tiragem de um outro tarólogo ou tudo que um outro bruxo falou sobre a situação dele e pede pra gente resolver. É muito antiético ficar furando o olho do coleguinha de trabalho. E é muito antiético vazar o trabalho de um outro profissional. Vou falar algo que aconteceu comigo recentemente. Uma querida chegou pra mim com uma situação já extremamente complicada sobre relacionamento. Ela queria ter o homem dela de volta, ter o relacionamento e construir de novo a família que ela tinha antes. Eu abri o oráculo e a situação ela já não era uma situação muito fácil não. O homem não tinha sentimentos, já realmente estava decidido a ficar distante, a dar início a uma nova família bem longe dela. E ela ali apegada já faz muito tempo, não conseguiu esquecer, não consegue aceitar que o relacionamento acabou, que a família se desfez, entre essas coisas. Então eu abri as cartas e eu vi que não estava fácil e que eu iria precisar de alguns rituais de limpeza para purificar o ser dela, que senão ia complicar um pouco no resultado. E eu também verifiquei quais rituais que a gente teria que fazer para fazer reacender uma chama no coração do homem e fazer com que ele gostasse dela novamente, por mínimo que seja, para que a gente pudesse crescer isso com o tempo e ir trabalhando nessa energia para ter o resultado dela. Eu avisei a ela que o resultado já nem ia ser tão rápido assim, pela situação ser tão complicada. E aí ela disse pra mim que iria verificar, iria se organizar financeiramente e iria retornar. Passou um tempinho, ela realmente retornou e falou que queria fazer os trabalhos. Só que como tinha passado um tempo bem considerável, eu tive que fazer uma outra jogada de tarô para ver como que ainda estavam as energias, se ainda dava para fluir naquela mesma vibe que eu tinha feito, que eu tinha explicado para ela, ou se a gente teria que mudar as rodas das coisas. E pasmem, dentro da tiragem deu muita coisa negativa, que por exemplo, antes na tiragem deu que por mais que ele não tivesse sentimento, com o trabalho da Goetia a gente conseguiria sim gerar, né, o pensamento de amor e florescer novamente usando Dantalion e Belete para que isso ocorresse. Iria demorar, mas esses dois Diamonds iriam fazer essa função. E limpeza a gente ia estar fazendo com o Vini. O Vini estava totalmente disposto a ajudar ela. E nessa tiragem que eu tinha feito ali, nossa, tava simplesmente horrível. As cartas falaram que eu deveria fazer algo muito mais complexo que uma limpeza e 2 rituais de amores com Daimon. Quando eu fui virando a carta, veio carta de obsessão, né? Então a carta de 10 espadas, que é uma carta que fala de muita debilitação espiritual. Veio cartas mostrando que o caminho estava totalmente trancado, então se existia alguma possibilidade até mesmo da gente criar um certo caminho ali, agora já não existia mais nem de criar. Seria extremamente difícil a nível da pessoa desistir e a nível do resultado demorar tantos anos que nem compensava. O Dantalion, ele simplesmente se fechou para trabalhar para essa questão. O Daimon não quis nem oferecendo grandes coisas, nem pequenas coisas, nem gestos. O Daimon não quis. A Belete nem se manifestou em me dar resposta, ela realmente não quis. E o Vini falou que era para indicar que ele não queria mais colocar o dedo nisso. Eu estranhei de verdade a postura dos Diamonds quanto a isso, porque é muito difícil, é muito raro os Diamonds tomarem uma postura tão rígida. Só que eu realmente fui perguntar pra ela se ela tinha feito algo que tinha bagunçado tanto a energia. Eu ainda não sabia que era magia. E ela falou pra mim que não fez nada, que o tempo só passou, que deve ser por isso que as cartas estão assim, que o cara só tá ficando mais distante dela e etc. Só que, gente, eu sou uma pessoa que quando eu encuco com algo, eu vou atrás da resposta. Então, o que aconteceu? Como o Vini ia ser responsável das maiores coisas e ele é responsável por revelar segredos ocultos, eu chamei ele para falar dessa consulente e perguntei por que todos os 3 Diamonds estavam tão dispostos a ajudá-la, mesmo que demorasse,
E agora, todos eles rasgaram a bandeja, jogaram pra cima e sumiram. E o Vini, gente, ele simplesmente me falou que não iria fazer mais o trabalho pra ela e que ele não queria mais se intrometer nessa situação porque ela havia procurado uma outra pessoa e a energia dela estava extremamente bagunçada, porque ela procurou uma pessoa que ela fez um ritual pro amor, e na verdade não era pro amor, usou elementos de banimento, e o mago, bem entre aspas, né, o mago entre aspas, que fez o trabalho pra ela, não era mago, não tinha preparo, só fazia isso por dinheiro, gente. Além disso, depois ela me contou que ela pagou R$ 200 nos trabalhos. Sim, o Daimon, ele poderia fazer se ele quisesse, mas ele não quis, nem pelas maiores coisas. Ele falou que não, porque essa pessoa iria meio que encher o saco dele depois. Ele falou, se você fizer, você vai dar gatilho pra essa pessoa tá me chamando mais uma vez, e mais uma vez, e mais outra vez, seja com você ou com outro mago, mas ela vai ficar me chamando, e eu vou ficar cansado de me manifestar pra escutar pedido de uma mesma pessoa. Essas foram as palavras dele. Se ela realmente vai fazer isso ou não, eu não sei. E daí, quando eu fui perguntar pra ela, eu falei, olha, eu chamei o Vini, então, tipo, não mente pra mim. Ele falou que a sua energia tá bem bagunçada, que ele não está disposto a trabalhar mais nessa mesma sintonia. A gente teria que ver outro Daimon que está disposto a trabalhar nisso com você, mas você teria que barganhar com ele algo muito mais caro, porque a situação está, tipo, bilhões de vezes mais difícil. Porque a situação está, tipo, 1 bilhão de vezes mais difícil. E aí, gente, foi aí que ela soltou a conversa de R$ 200. Ela virou pra mim e falou que ela foi num cara que mexia com Goetia e que cobrou os trabalhos que eu falei por R$ 200. Então, Dantalion, Belete e Vini por R$ 200. Eu não tenho nem comentário, mas... Ai, dá até dor de cabeça só de pensar. Então, o que eu disse pra ela depois dela me contar o relato e depois eu saber as coisas? Olha, esses 3 Daimons não vai mais trabalhar com você. Vamos olhar aqui nas cartas qual Daimon que tá interessado em trabalhar com você, porque sempre tem, né, gente, um que tá interessado. E o que eles querem? Beleza. Aí deu mais 4 Daimons no caso, não foi mais 3, porque agora a situação tava 1 bilhão de vezes mais difícil e não ia ser só limpeza, a gente ia ter que quebrar a demanda, porque ela foi manipulada uma energia, mas foi manipulada uma energia totalmente o oposto do que a garota pediu. A gente teria que limpar a menina agora tanto de impurezas antes do ritual, quanto impurezas da merda que ela fez. E agora a gente teria que manipular a cabeça do cara, tipo, 1000 vezes mais, ia demorar mais um tempão. Só que aí ela ofereceu algo pro Daimon, agora eu não vou poder falar qual, que ele pediu sigilo, que aí sim era de interesse dele. E era algo muito grande, gente, era muito grande e por isso que ele teve interesse. Só que quando eu virei e falei pra ela que o valor iria mudar, eu não poderia mais cobrar tal valor pelos trabalhos, porque agora a situação estava mais difícil, que eu ia ter que fazer mais do que eu estava pretendendo, mais do que eu ia fazer antes, ela não aceitou. Ela falou pra mim que eu deveria fazer o trabalho no mesmo valor de antes, no qual a gente tinha combinado. Só que eu disse pra ela que não tava certo. Ela bagunçou a energia e deixou todo o fardo pesado pro meu lado. E agora eu não tinha como eu cobrar o mesmo valor de antes. Porque nem sequer a gente ia fazer os mesmos trabalhos de antes. Iam ser trabalhos totalmente diferentes. Com energias totalmente diferentes. Mas ela não aceitou. Ela falou que não ia pagar. Então ela não contratou o meu serviço. Ela foi embora, sumiu. E eu não tive notícias mais dessa pessoa até hoje. Mas o que eu quero falar pra vocês dentro desse vídeo é que não façam isso, gente. Não tem como um bruxo ele vir fazer um trabalho pra você que ele deu orçamento antes, depois de você fazer um monte de simpatia, um monte de coisa que estraga a rota de destino que a gente planejou ali. A gente planeja tudo bonitinho e vocês vêm e bagunçam a energia e depois a gente tem que organizar tudo de novo. E quer que cobre o mesmo valor. Isso não rola. Trabalho não pode ser reforçado com outra divindade. Se você fez um trabalho de amor com Dantalion, você tem que reforçar com Dantalion. Não é com Exu, não é com Pombagira, sabe? Senão vai virar uma bagunça energética. E todo trabalho que você for fazer, você tem que perguntar as cartas se pode, se não vai atrapalhar, o que que vai acontecer. Vocês têm que sempre perguntar, gente. Perguntar as cartas é essencial. E tem outra. Existem pessoas que elas fazem tudo isso num curto período de tempo, então ela vem cá consulta comigo essa semana
semana, e aí ela some, e aí dentro dessa semana ela vai, procura outro mago, faz as porcarias, e aí quando volta a gente não consulta porque acha que tá tudo fresquinho, sabe? Tem gente que não consulta porque acha que tá tudo fresquinho e a energia ainda tá a mesma. Propósito, já passou só uma semana, né? Vai, faz o trabalho pra pessoa, e a pessoa reclama que não deu resultado. Aí quando a gente vai abrir as cartas pra checar o porquê que não deu resultado, tá lá a bagunça toda feita. E aí você questiona a pessoa, ela fala, eu fiz, mas eu não sabia que não podia fazer. É complicado. Me diz aí, se você é mago, já passou por essa situação? E você, consulente, é assim? Se for, não pode ser não, hein? Não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, comentar e me seguir lá no Instagram. Tchau, até a próxima.